A gente precisa tomar cuidado com tudo aquilo que a gente pede para Deus ou deseja muito no coração da gente. Eu vou contar a história para vocês de uma moça para que isso possa ser uma reflexão na vida de vocês. Eu conheci uma moça, uma mulher de Deus, uma mulher cristã, mulher de fé, mulher de oração. Ela tinha entre 25 e 27 anos. Há mais de 20 anos atrás, nessa época, uma moça da igreja, com essa idade, já começava a se preocupar de não conseguir casar. E ela estava nessa fase. Ela, sempre que a gente conversava, ela falava que ela queria muito casar, que ela queria ter filhos, e a gente notava, eu notava uma tristeza, uma ansiedade nela, em ela pensar, e o tempo está passando, as amigas casando e ela sem casar. Um certo tempo, ela veio morar em outra cidade, e um tempo depois eu vim fazer uma visita para ela. E quando eu cheguei, que eu a vi, ela tinha casado, e ela estava grávida de 7 meses. Gente, eu fiquei tão feliz por ela ter realizado esse sonho. E, gente, o marido dela era exatamente um homem do jeito que ela queria, do jeito que ela tinha pedido para Deus. E aí, quando eu vi ela grávida, eu vim cumprimentar, fiquei muito feliz. E quando eu olhei para o semblante dela, eu me assustei. Ela estava com um semblante muito triste. Ela já tinha esse semblante, essa tristeza no olhar antes, e eu imaginava que era por conta desse sonho, desse desejo que ela não tinha, e eu pensava que era por isso que ela tinha aquela expressão triste. E quando eu vi ela grávida, ela estava com aquela mesma expressão, gente, no olhar de tristeza ou até pior. Ela com a barrigona, e ela falou assim, Regina, não casa, casamento não é bom, casar não é bom, e se eu te dar um conselho, você não casa. Gente, aquilo me chamou tanta atenção, eu fiquei tão triste com aquilo, aquilo nunca saiu da minha cabeça. E eu, mas como é que pode? O que me chamou mais atenção foi a expressão de tristeza dela, de frustração. Tá, depois da visita eu fui embora e logo depois, 2 meses depois, eu fiquei sabendo que no parto dela, ela passou mal e logo depois do parto ela morreu. E essa história me incomodou muito, durante muito tempo, eu questionava Deus, eu falei, gente, Senhor, ela te serve, era tua serva, era o sonho dela, e ela casa, engravida, e realizou o sonho de ser mãe, mas não viveu isso. E eu fiquei com aquilo, trabalhando aquilo na minha mente, cobrando, e com a questão do luto, né, perder uma pessoa conhecida, querida. E aí depois, gente, eu refletindo sobre isso, que Deus colocou no meu coração, é que a gente tem que tomar muito cuidado com os desejos, com o que a gente quer, com o que a gente sonha, com o que a gente pede para Deus. Porque quando ele realiza, a gente tem que honrar a Deus com aquilo, dar glória para Deus. E não foi isso que ela fez. Ela continuou triste, ela continuou entristecida e murmurando. Isso é murmuração, é uma forma de desonrar a Deus com aquilo que você pediu. E essa história me fez refletir muito. E eu quero contar essa história para você refletir e tomar cuidado. Cuidado com aquilo que você pede para Deus. Cuidado com aquilo que você tem almejado. Para depois de você alcançar, você não venha desonrar a Deus ou murmurar por conta daquilo. Eu não tive mais uma comunicação com ela. Eu não sei o que foi que aconteceu no casamento dela, por que ela estava daquele jeito, recém-casada praticamente. Mas uma coisa que Deus colocou no meu coração, que foi isso, que apesar de ser o sonho dela ter pedido, mesmo o Senhor tendo realizado, ela continuou com aquela tristeza no coração, frustrada, porque ela não conseguiu viver feliz, às vezes com a dificuldade que a gente encontra no relacionamento. Que isso fica uma reflexão para você, cuidado, tá? Você seja desejosa, alcance algo no coração, que Deus te encontre, cuidado para que isso não venha se tornar uma maldição na sua vida e algo que você venha desonrar a Deus. Foi a coisa que ela mais pediu, era um sonho dela e ela não viveu, e ela não viveu isso feliz com esse sonho realizado, ao contrário, ela se entristeceu e o Senhor permitiu que acontecesse isso, tá? Que você possa sondar o seu coração, como é que está a sua vida, se você já alcançou algo de desejo do seu coração e como é que você está com esse sonho realizado hoje. Você está honrando ou desonrando a Deus?